Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e trago para você um vídeo muito especial, um vídeo que me trouxe uma preocupação e acredito também que o tema traz uma preocupação a você. Hoje eu assisti uma notícia pela manhã, no jornal pela manhã, e devido à pandemia que está acontecendo na verdade desde do ano passado, o número de alcoólatras no Brasil cresceu de forma assustadora. E eu quero trazer uma palavra de Deus para aquelas pessoas que estão vivendo algo desse tipo, que tem um familiar que está sofrendo com esta doença. Eu quero tomar como base para uma breve palavra 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 12, que vai dizer assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando a gente fala dos outros tipos de drogas, como a maconha, a cocaína, a heroína, outras drogas que são combatidas, parece que, de fato, elas são mais prejudiciais do que o álcool. Mas o álcool, por ser uma droga, entre aspas, lícita, embora nos comércios aonde vende está escrito assim: proibido vender bebida alcoólicas a menores de 18 anos. Mas a gente sabe que de fato isso não acontece. Se você fizer uma pesquisa do que acontece, do que rola em uma festa rave, por exemplo, as drogas tomam conta, a bebida toma conta e tantas outras coisas mais. E volta e meia, nós recebemos informações via rede social de alguma pessoa, de algum jovem, de algum menino, de alguma menina que morreu de overdose, morreu por causa do álcool, nessas festas. Então acontece e é uma realidade. Então, aquilo que é lícito a princípio, e aqui vale esta palavra, para um despertamento daquele pai, daquela mãe que já acostumou a beber, que de repente já, de uma forma muito irresponsável, já começa de cedo, já dá um pouquinho do álcool para o seu filho experimentar, a consequência pode ser terrível. E eu vou olhar um pouquinho acima agora, que eu vou ler o que está escrito aqui, para passar a seguinte informação. O alcoolismo é uma dependência do indivíduo. É considerado uma doença pela Organização Mundial da Saúde. O uso constante do álcool, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a consequências irreversíveis. O álcool pode causar no organismo daquele que vai depender dele, que vai passar a ser um dependente dele, algo irreversível. Começa, de repente, com uma dosezinha e, infelizmente, esse comportamento tem estado até no meio da igreja. Alguém que vai usar as informações para dizer que se pode beber um pouquinho de vinho, porque é bom, é salutar, é para a saúde. Não quero entrar nessa questão desse debate se é ou se não é. Não estou aqui para isso. Embora quando a gente fala na rede social, a gente abre discussão sobre o assunto.
Mas o que eu fico imaginando e pensando, e compartilho esse pensamento com vocês, é o seguinte: uma pessoa que viveu no alcoolismo a vida inteira, e ele chega no Evangelho, recebe a mensagem do Evangelho, é salvo por Jesus, é liberto por Jesus, e ele vai deparar com obreiros que bebem, com liderança que bebe, com irmãos da igreja que bebe, o que ele vai entender? Que sempre ele esteve fazendo o que era certo. Uma vez liberto, ele vai ficar totalmente confuso com essa prática. E sem falar de pessoas, até às vezes na igreja, que começa também bebendo um pouquinho, daqui a pouco é dominado. Esses dias atrás aí, principalmente há 1 ano, 2 anos atrás, nós fomos surpreendidos com um grande pastor, conhecido na mídia, que ele estava tomando cerveja, e quando ele viu que ele estava sendo gravado, ele falou para não gravar, mas era tarde demais. Ah, pastor, mas cerveja pode. Ah, se pode, então beba. É lícito. Só que tem que ter cuidado que o seu corpo não é mais seu. O seu corpo não pertence mais a você. Você dominava sobre você mesmo, você dominava sobre o seu corpo antes de aceitar o Senhor Jesus. Mas uma vez que eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, ele passa o meu corpo, ele passa a ser o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai habitar em um templo contaminado. Eu sei que não é somente o álcool que pode contaminar o templo do Espírito Santo. Mas eu trago essa palavra de hoje, nesse vídeo de hoje, como sendo um despertamento para nós. E todos nós temos pessoas na nossa família que bebem. Pessoas que são entregues ao vício. Mas nós temos que ter o cuidado de tratar essas pessoas, mas sempre pedindo a Deus que lhe abra a sua mente, lhe abra o seu entendimento para ver e para perceber que, ainda que seja algo lícito, pode ser prejudicial. Quantas vidas que nós temos conhecimento que, por exemplo, foram mortas, foram assassinadas no trânsito porque alguém estava alcoolizado, porque alguém estava bêbado. De repente, ele que está bêbado, está alcoolizado, ele vai bater em outro carro e ele mesmo não vai acontecer nada com ele. Mas o outro é dizimado, a sua família é dizimada. Então essa prática diabólica, que é lícita, ela acaba sendo prejudicial. Primeiro, prejudicial àquele que faz o uso. Prejudicial se o indivíduo é casado, a esposa paga uma conta terrível. Quantos filhos crescem revoltados por ver que a sua mãe é espancada pelo seu pai quando seu pai chega bêbado em casa? Quando é para o pai chegar, depois de uma semana de trabalho, na sexta-feira, por exemplo, e a gente vai ver, eu não quero generalizar falando que somente quem se embriaga são os pobres, não, pelo contrário, porque para entrar no carro e assassinar não é pobre. Pessoas de posses também. Então nós vemos que essa praga, essa peste, essa coisa diabólica está associada a todas as camadas da sociedade. Não há uma camada da sociedade que não sofra com essa praga do alcoolismo, que não sofra com essa doença. Mas tudo porque começou com um golinho. Começou com um golinho de cachaça,
começou com um drinkzinho de uísque, e daqui a pouco é uma garrafa. Aí é uma mãe que está sofrendo, são filhos que estão sofrendo, porque quando alguém atropela e ele é preso, a família vai sofrer também. A família que perdeu o seu ente querido por isso vai sofrer também. Então nós vemos que precisa haver uma conscientização dos pais a orientar aos seus filhos, mas parece que os pais nesse ponto, não na sua maioria, mas alguns também são omissos, porque acha que o filho está livre para fazer o que quiser, mas não está. E nós temos que entender que existe uma lei que não falha, que é a lei da semeadura. Então nós temos que semear aos nossos filhos aquilo que é bom, aquilo que é fundamental para nós. Eu disse que o alcoolismo vai atrapalhar a vida do indivíduo, a vida da esposa dele, dos filhos, vai acabar com a vida dele na sociedade. E na reportagem que eu vi, o rapaz começou a beber com ainda adolescente, 16 para 17 anos. Hoje já está quase com 40 anos, se não me foge a memória. Mas no início, ele disse que onde ele chegava era festa, sabe? Aquele bêbado que faz as pessoas riem, né? Só que ele disse que com o passar do tempo, as pessoas, quando via que ele chegava, eles saíam fora dele. Já não queria mais a sua companhia. E isso feriu ele a ponto de, graças a Deus, ele voltar atrás e procurar esse grupo aí que ajuda, que é o AA, que ajuda nessa dependência desta droga, deste álcool. Então, você, eu, temos que estar atento, orientar as famílias, os irmãos, a igreja, para que nós não deixemos levar por isso, mas, através do testemunho, da mensagem pregada, que aqueles que chegarem nos nossos templos, nas nossas congregações, alcoolizados, que eles recebam a palavra de Deus e sejam libertos deste vício. E que os crentes não se deem ao vício, porque tudo que é lícito, nesse sentido, pode trazer depois causas irreparáveis. Ele próprio, a esposa, os filhos, quantos que perdem um emprego porque já não conseguem mais, não conseguem corresponder para aquela sua função, e nem pode. Como que alguém alcoolizado vai trabalhar com máquinas que às vezes podem ser fatais? Quando que alguém alcoolizado pode trabalhar na construção civil em andaimes? Então, queridos, é tudo muito triste, mas esse mal está aí. E com esta pandemia está aumentando muito. Alguém está feliz porque está vendendo muito, mas enquanto isso, tem muitas pessoas na miséria. Muitas pessoas mendigando por causa do alcoolismo. Mas que Deus nos dê condições de estar ajudando quem precisa. E sempre com uma palavra de fé dizendo: o Senhor pode te libertar desse mal. Irmã, se você está sofrendo com um filho, com um marido, continue buscando. Esposo, se você está sofrendo com a sua esposa que é alcoólatra, ore por ela, ajude ela, não abandone. Se o seu filho está entrando por esse caminho, entrega ele nas mãos do Senhor, orienta. E procure a ajuda. Procure uma ajuda de um profissional para que você seja liberto,
para que o seu familiar seja liberto e a bênção de Deus seja completa sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha trazido a você algum tipo de despertamento. E você, crente, servo de Deus, você não precisa de bebida. O que você precisa sim é ser embriagado pelo poder do Espírito Santo. E não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e eu te aguardo, te espero no nosso próximo vídeo. E que esse mal o Senhor livre das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém.